Bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos que vamos, pessoal, começar aqui a nossa programação da semana, conversando aqui sobre diversos temas, né, sobre diversas questões. E hoje eu estou aqui com a Natália Chaves, né, ela que, né, co-vereadora, me corrija se eu estiver errado, né? E vamos conversar um pouco aí sobre as questões da cidade de São Paulo, né? Principalmente relacionada à privatização, né? Essa greve que está rolando agora na cidade, para, né, discutir como que isso afeta, né? Qual que é o impacto disso aí na vida da população. Então, sem muita demora, a gente começar um pouquinho aí de você. O Guilherme travou e eu não consegui ouvir o que você perguntou. Eu pedi primeiramente para você se apresentar para o público. Ah, sim. Meu nome é Natália Chaves, eu sou co-vereadora da bancada feminista do PSOL e também sou militante em várias frentes, sou militante ecossocialista, no coletivo que chama Subverta, que faz parte do PSOL, sou militante da Juventude Travessia, integro a Marcha das Mulheres Negras e também a mobilização Saracura Vai Vai. Certo, Natália. Primeiramente, né, a cidade de São Paulo está paralisada, né? Quer dizer, paralisada não, porque a cidade de São Paulo sempre foi parada, né? Mas hoje tem um fato novo que é a questão da greve, né? Que não é tão novo assim. Eu queria saber aí de você, como que você vê, né, essa mobilização da greve, né? Dos trabalhadores, né? Se você e como que você avalia o movimento? Hoje, acredito que a nossa tarefa de quem está na esquerda, de quem defende os serviços públicos, é apoiar a greve. A gente sabe que causa muitos transtornos para o trabalhador que, né, cujos patrões não liberam do trabalho, não dão ponto facultativo, mas essa luta é fundamental pensando no nosso presente e no nosso futuro. A gente vê que as privatizações têm um histórico de piorar o serviço, de encarecer o serviço, e agora com esse ataque do governo Tarcísio querendo privatizar a Sabesp e também mais linhas do metrô, mais linhas da CPTM, isso é muito grave quando a gente pensa nas pessoas, em todas as pessoas da cidade, mas principalmente nas mais vulneráveis. A gente ainda está num pós-pandemia em que a economia ainda está se recuperando, as pessoas ainda estão se recuperando, muitas ainda estão sem emprego, com empregos informais e precários, e você privatizar direitos, isso é muito injusto, isso é errado e isso a gente tem que colocar, dialogar com a população, de que apesar dos transtornos no dia de hoje, vai ser muito pior se a gente deixar essas privatizações passarem. Eu acho que o movimento, né, essa campanha unificada dos sindicalistas que fizeram um plebiscito, que estão pedindo que o governador escute a população, isso é muito importante, isso é algo histórico que a gente deve apoiar para que cada vez essa unificação se estenda. Hoje mesmo, também a categoria dos professores, né, parou, e isso é muito importante, ter a solidariedade de outras categorias, de toda a população. Certo, Natália. E Natália, né? Quando a gente fala aí de privatização, né? A gente sempre escuta o argumento de quem defende, né? Falando que se privatizar o serviço melhora. A Enel mostra o contrário, né? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso.
Sim, todo mundo que já era adulto, né, na época da Eletropaulo, fala sobre como encareceu, né? E a gente viu agora com essas chuvas fortes que o serviço também está fragilizado e graças a esses transtornos, a gente também ficou sabendo que a Enel demitiu vários funcionários e lucrou muito mais. Ou seja, né, a prioridade deles não foi fornecer um bom serviço, eles abriram mão de funcionários que poderiam garantir uma estabilidade do serviço para poderem ganhar mais dinheiro, né? É uma empresa italiana, então a gente vende, né, os nossos serviços para empresas de fora do Brasil que não conhecem a realidade brasileira e acabam, né, deixando a população na mão, como tem sido nos últimos dias de chuvas muito fortes. Isso se atrela também a emergência climática em que a gente vive, que a gente precisa que os serviços eles se adaptem às novas características do clima, que são cada vez mais extremas, e a gente, infelizmente, vê que isso acontece a um passo muito lento. Primeiro precisa acontecer uma tragédia para que possam fazer alguma coisa, porque, novamente, o lucro está acima da vida, né? Os cientistas estão alertando há anos que a gente precisa adaptar as cidades às mudanças climáticas e, como eu disse, a Enel demite funcionários em vez de usar o trabalho desses funcionários para pensar em novas formas de garantir o serviço da energia elétrica, que afeta a saúde das pessoas, que afeta a qualidade de vida. Natália, até o momento, né, o que, que a prefeitura, né, está fazendo em relação à Enel, né? Porque para quem você que está aí dentro, né, acho que você pode responder melhor que eu, porque eu aqui fora, mesmo no São Paulo, o que eu vejo é muito discurso e pouco. Eu gostaria né, o que está sendo a questão da Enel. A gente vê, infelizmente, muito empurra de responsabilidades, né? A Enel fala que é culpa da prefeitura, a prefeitura fala que é culpa da Enel, e aí no meio desses dois atores aí tem a questão da poda das árvores, né? Que a prefeitura não vinha investindo com muita qualidade nessa poda das árvores, e também tem a questão de que, quando já está em contato com a energia elétrica, precisa dessa colaboração da Enel para desligar, né, a energia e poder fazer a poda. O que a gente viu após os vários dias que grande parte da população paulistana ficou sem energia, é um avanço nas podas. Então, aqui mesmo, perto de onde eu moro, esses dias as ruas ficaram interditadas para que houvesse essa poda de árvores. Então, como a gente está vendo uma movimentação maior, a gente percebe que são coisas que poderiam ter sido feitas antes pela prefeitura e que não foram feitas. E que aí só, né, depois que aconteceu todo aquele caos na cidade, eles estão se acelerando, se movimentando para fazer isso. Tem uma questão que a poda das árvores ela vem sendo flexibilizada ao longo do tempo e muitas podas são feitas também de um modo errado, o que prejudica ainda mais. É, em vez de ajudar, a poda acaba prejudicando muitas vezes, e isso novamente tem uma conexão aí com a política da prefeitura em relação ao meio ambiente. A Secretaria do Verde, por exemplo,
ela não tem nem 1% do orçamento de toda a cidade, é uma cidade mais rica do Brasil, e a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, que vai ter que enfrentar aí grandes desafios, ela não tem um grande orçamento e não tem muitos servidores para gastar esse orçamento. Então, a gente vê como um problema se conecta ao outro, porque a gente precisa de concurso público, a gente precisa contratar as pessoas para fortalecer os serviços, né? Para que tenha gente que pense de forma integrada a cidade e possa realmente gastar esse orçamento, investir esse orçamento em mais qualidade de vida para a população, em vez de usar tudo para recapeamento, como tem acontecido. Aí a gente se aproxima das eleições e o prefeito está investindo muito dinheiro em recapeamento, sendo que essa não é uma prioridade de São Paulo, né? Então, a gente vê essas muitas contradições, né, na prefeitura, e nesse caso aí de garantir a energia elétrica em dias de temporais é um exemplo. Aqui. Natália, você falou num ponto bastante interessante, né? Que é a questão, né, da cidade se adequar aí essa nova condição climática que nós estamos vivendo, que está bastante caótica, né? Uma hora faz muito calor, hora tipo, a temperatura abaixa drasticamente. Queria saber de você, né? Se São Paulo corresponde ou não a essas novas adequações, o que precisa, e se não, o que precisa ser feito, né, para São Paulo adequar, né, a nova condição que nós estamos vivendo? São Paulo tem um plano de ação climática, o Plan Clima, que é um plano construído com organizações mundiais também, a C40, que é um grupo de 40 cidades que estão unidas aí para pensar em soluções para as mudanças climáticas. E é um plano bom, né? Não é um plano ruim, mas há algumas críticas, né, a gente pode fazer. Uma delas é que, apesar de ser bom, ele já está insuficiente, porque a situação vem piorando exponencialmente. E aí, o que a gente pensa de solução no ano já está atrasado no ano seguinte. E outra crítica que eu sempre faço é que na época que foi feito, né, o plano ele foi lançado em 2021, e ele já coloca, por exemplo, a habitação como uma meta de longo prazo. O que, por um lado, eu entendo, porque é uma situação complexa, a gente tem um déficit habitacional muito grande na cidade, mas eu acho que seria uma sinalização muito importante colocar essa meta de pensar melhor na habitação, regularização fundiária, tirar as pessoas de áreas que devem ser preservadas e garantir uma casa a elas, né, uma habitação, que é o que a gente chama de chave a chave, né? Só haver a remoção quando a pessoa estiver com a chave da casa nova dela na mão. Isso é o ideal e isso seria possível se, novamente, a prefeitura não se colocasse como um banco. Muitas vezes o que acontece é isso, a gente vê que as necessidades da população, elas ficam abaixo da arrecadação. Então, a gente já em reuniões com a Secretaria de Habitação, a gente já conversou sobre isso, sobre como a Secretaria da Fazenda, que é quem dá, por exemplo, dá o parecer mesmo se uma área será comprada para regularização fundiária ou não, né? Para fazer um retrofit, enfim. Muitas vezes a Secretaria da Fazenda dá um parecer de que não vale a pena comprar aquela área.
E para quem que não vale a pena, né? Essas pessoas, elas têm habitação, essas pessoas têm condições boas de vida, enquanto grande parte da população tem que avançar para as áreas mais afastadas da cidade, que ainda tem verde, e desmatar e morar perto de córregos. E aí entra a prefeitura também, e recentemente anunciou um plano, o maior plano de canalização de rios da cidade. E isso pode parecer muito positivo, porque aí as pessoas não vão morar do lado dos córregos, mas na verdade não é. Porque o que a gente deveria estar fazendo, assim, essa política de sufocar as águas da cidade, ela causa enchentes. A gente vê como em lugares que passam rios, né, mesmo de baixo, né, vários rios que foram tamponados, que foram canalizados, ainda enchem, porque aquele é um lugar que, pela geografia do local, a água vai para aquele lugar, como o Vale do Anhangabaú, por exemplo. Existe o rio Anhangabaú, e o formato do vale faz com que a água desça numa velocidade muito grande e alague rapidamente. Então, a gente deveria mudar essa lógica e passar a deixar os rios correrem na sua posição natural e tirar as pessoas dali de perto e criar parques lineares, né? E pensar em uma política urbana que integre mais o ser humano à natureza. Quando eu digo tirar dessas áreas, também não é tirar porque o ser humano tem que ficar afastado, o verde não pode ser tocado, é intocável. Não. A floresta amazônica é o grande exemplo de como aquilo foi criado pelos povos indígenas e tradicionais, né? Aquela grande biodiversidade. Porque é uma forma de você estar integrado com a natureza sem destruí-la. E hoje em dia, a gente não vê a prefeitura investindo tanto nisso. Existem bons programas, como o programa Sampa Mais Rural, que é um programa que incentiva a agricultura urbana e familiar. Eu acho que nós Presídios estamos para aqui com o um. Opa, a gente tá aqui com um pequeno problema. Pode continuar falando, ô Natália, que travou aí pra mim, desculpa. Alô, Natália, tá na escuta? Tá na escuta? Alô? Acho que nós estamos aqui com um pequeno problema. Que Oi, estou tá escutando? escutando. Acho Acho que a que por isso que. internet está instável, mas eu já terminei. Então, você se diz aí uma militante ecossocialista, né? O que que isso significa, primeiramente, né? E qual que é a importância desse tema, né, frente a esse momento climático que nós estamos vivendo? Oh, voltou. Estamos Acho que tinha aqui com saído um de novo. problema. Voltou. O ecossocialismo é uma vertente relativamente recente do socialismo, né? É, e historicamente foi um movimento de, principalmente a partir dos anos 70, ambientalistas, tanto ambientalistas verem como o impacto no meio ambiente, na natureza, estava sendo aumentado pelas mudanças que a Revolução Industrial teve, né, junto com o capitalismo, ver essa relação
Opa, acho que novamente estamos aqui com um pequeno problema. Até vou tentar mudar aqui, né? Voltou. Para ver se não ajuda. Pode continuar a falar. E que marxistas e socialistas é, tô tentando sair aqui do lugar para ver se melhora. Eu acho que se ficar perto da conexão da internet, do sinal do Wi-Fi, me ajuda. Estamos aqui com um pequeno problema, tentando organizar aqui aí para tentar continuidade a nossa programação. Pronto? Acho que agora vai. Alô, Natália, tá escutando? Alô, Natália, tá escutando? É, oi, tô saindo aqui para ver se melhora. Pronto. Como eu estava dizendo, a gente, né, esse movimento começou a ver que na própria obra de Marx e Engels já havia uma preocupação com a natureza, com, né, como a tendência do capitalismo era explorar cada vez mais a natureza até que não houvesse recurso, né? Essa própria lógica de ver a natureza como recurso e não como um ecossistema vivo também que precisava de de ser respeitado e integrado a forma como a gente organizava a sociedade. E agora a gente costuma dizer que a gente está na terceira fase do ecossocialismo, que é a que a gente integra esse conhecimento. Novamente aí estamos com problema na Eu transmissão. já Acho que agora estou mais. voltou. Natália pode continuar. É, e como eu disse, do sul global, né, assim, de ouvir os saberes indígenas, quilombolas, de povos tradicionais, os movimentos contra as opressões, como Deu mais uma vez um problema aqui na entrevista. Peço aí a paciência, né, de todos, porque essas coisas infelizmente acontecem, né? Mas embora, né, a conversa aí esteja boa, né, problemas aí
ocorrem. Então, né, enquanto isso, peço que se inscreva, acho que agora foi, né? Foi enquanto isso, quando a Natália arruma aqui, peço que se inscreva aqui no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Acompanhe o nosso trabalho, né? Curta, compartilhe, comente esta e outras entrevistas, né? Então, você que está assistindo aqui nesse bate-papo, aproveita aí esse tempo, se inscreva no canal. Pronto, Natália, tá tudo certo? Acho que agora vai, né? Sim, última tentativa. É, sim, e a gente está, né, em resumo, isso é o ecossocialismo, que é o socialismo, que é o socialismo não que vê apenas a importância do ambientalismo, mas que coloca a ecologia no centro, né? Eco quer dizer já o todo. E pensar um socialismo que a economia não queira dizer só lucro, né? A economia ela seja pensada a partir de uma lógica de integração com a natureza, pensar um feminismo que seja pensado a partir, né, dessa quebra de hierarquias. Para o ecossocialismo é muito importante uma democracia o mais radical possível, uma descentralização, porque a gente precisa produzir o que antes de existir ecossocialismo, antes de existir essa síntese, a gente já tem essa frase, né, de a cada um segundo suas necessidades, e possibilidades, isso é um ótimo resumo também do ecossocialismo, porque a gente precisa pensar mais localmente. Para o ecossocialismo, isso é muito importante. Descentralizar para pensar qual é a característica desse bairro, o que ele precisa produzir, o que ele precisa preservar. Isso é muito importante. E a gente, né, que é militante ecossocialista, acredita nessa luta, assim, nesse movimento, nessa forma de pensar a organização da sociedade, porque a gente está vivendo uma catástrofe ambiental e climática, e só pensando radicalmente, indo até a raiz do problema, que a gente vai ser capaz de transformar isso e mudar a rota, né? A gente está indo para a rota de um abismo, como você disse, a gente vive uma onda de calor muito forte, depois são chuvas muito fortes, as estações elas estão muito confusas, porque está tudo em desequilíbrio, e a gente acredita que a militância ecossocialista é a resposta a esses problemas. Natália, continuando aqui, acho que agora vai sem nenhum problema, tomara. É, é possível pensar a questão ambiental dentro do sistema capitalista, né? Porque eu sempre vejo aí, né? A gente sempre escuta empresas, né? Supostamente pensando no verde, né? Propostas, inclusive de políticos aí, né? Por dentro, pensar o meio ambiente por dentro do sistema capitalista. É possível fazer isso, na sua opinião? É possível pensar, mas na opinião, né, de ecossocialistas e de alguma parte aí da esquerda, não é possível solucionar. O que acontece é ter uma maquiagem, né, que a gente diz, um disfarce de que algo está sendo feito e que vai ser a solução de todos os nossos problemas, como, por exemplo, carros elétricos, ter novos bilionários no mercado de carros elétricos não vai resolver o problema do meio ambiente, só cria um novo nicho de mercado. Então, o capitalismo ele sempre faz isso, né, de se aproveitar das necessidades
para criar novos nichos de mercado. Eu, por exemplo, sou vegana e defendo um veganismo popular, porque é a mesma coisa como o capitalismo ele cria um nicho para o veganismo, então produtos muito caros, inovações, e não vai até a raiz do problema, que é a exploração brutal de animais não humanos para geração de lucro para 1% do mundo, né? É muito dinheiro na mão de pouquíssimas pessoas que detêm o poder, detêm a influência sobre os governos, e isso é muito grave. Então, o que a gente fala de greenwashing, né? Essa lavagem verde que o capitalismo faz. Então, use sua eco bag, não tome banho de torneira aberta, enquanto não se fala do agronegócio, enquanto não se fala da indústria têxtil, que polui muito também. Então, essas coisas elas vão sendo escondidas, né? Não é nossa culpa, a culpa é do ser humano individualizado, né? Cada um tem que fazer sua parte, mas alguns têm que fazer muito mais do que outros, né? Essa igualdade de responsabilidade sobre a emissão de gases de efeito estufa, ela não existe, né? Não existe igualdade, e quem mais polui, quem mais destrói o meio ambiente, tem que ter mais responsabilidade, tem que pagar mais. E não é isso que acontece, né? Isso tem uma conexão direta, como eu disse, com o poder, porque quanto mais dinheiro você tem, mais influência você tem, mais poder você tem, e esse poder tem que estar com o povo, tem que estar descentralizado, e ser um verdadeiro poder popular. A partir disso que a gente vai poder começar a pensar numa sociedade que seja de fato sustentável. Certo, eu tinha falado aí pra você que eu queria pegar bastante a questão da greve e assim eu vou fazer, né? Assim como que foi na greve passada, você escuta bastante, né, o discurso da grande imprensa, né, o discurso do governador, do prefeito, de que os grevistas estariam atrapalhando a vida da população, né? Nem parece que São Paulo vive com um trânsito caótico, né, para você chegar num lugar que demoraria 20 minutos, demora 1 hora, né? Eu gostaria que você falasse um pouco desse discurso e quem atrapalha aí de fato a vida da população. Sim, o prefeito e o governador têm tido um discurso muito autoritário à greve, de muito ataque mesmo, de não reconhecer o direito que os trabalhadores têm de fazer greve. Isso é muito grave, né? E muito grave, mas esperado, considerando que são candidatos apoiados, né, e amigos do nosso ex-presidente, infelizmente, Bolsonaro. É uma linha de realmente tirar direitos, de criminalizar o trabalhador, de colocar alguns trabalhadores contra outros. E só que isso, eu também acho que essa agressividade que eles têm usado para falar da greve também é resposta a uma maior aprovação da população a essa greve, porque principalmente quem usa as linhas 7 e 9 do trem, Esmeralda e Diamante, 8 e 9, né? Elas sabem o que elas sofrem, elas estão vendo que a privatização piorou demais o serviço. E então, por causa disso, está tendo uma aprovação maior do que quando a greve é apenas por salário, por exemplo, que também é muito legítima. Mas dessa vez, como está afetando não só os metroviários, na verdade, sempre afeta todo mundo, porque se afeta o metroviário, se o metroviário não está tendo qualidade na prestação do serviço dele, vai afetar quem está recebendo esse serviço, né? E da mesma forma os ferroviários, e é isso, a população agora ela está vendo, e eu acho que também é por isso que o prefeito e o governador têm sido tão violentos nas falas contra as greves.
A questão da água também, que é a privatização que está mais perto de acontecer, né? A da Sabesp. As pessoas também têm muito medo de que a Sabesp seja privatizada, porque como a gente conversou sobre a Enel, a Eletropaulo, né, deixou de existir, enfim, o serviço da energia passou da Eletropaulo para a Enel e encareceu. E a gente vê exemplos de outros estados, como o Rio, que privatizou a água e também encareceu demais, além de ter piorado. Então, a água vinha suja, né? Acho que todo mundo lembra daquela época que passou dias e dias a água vindo muito suja para a população do Rio de Janeiro. A gente tem vários exemplos de que a privatização desses serviços que são essenciais, são direitos básicos da população, isso prejudica a população. Isso não vai ajudar, não vai deixar mais barato, não vai ser mais barato para o Estado, né? Ele vai continuar tendo que subsidiar esse serviço e por isso eu acho que apesar de sim ter muita gente que fica revoltado com quem faz greve, né? A população sofre muito e nem sempre vai entender, mas eu acho que comparado às outras greves, o prefeito e o governador eles estão tendo um trabalho mais difícil de deslegitimar essa luta dos trabalhadores da Sabesp, Metrô e CPTM. E hoje também os professores estaduais que pararam também, né? Natália, pegando aí a questão da Sabesp, né? A questão da água, né? Você não acha que é absurdamente, né, digamos assim, ridículo, né, a gente ter que pagar e pagar caro, né, com um serviço aí de água? Sim, não faz sentido a gente pagar por algo que vem da natureza, né? E isso ser motivo de lucro. Uma coisa é ter alguma, né, um valor simbólico para fazer a manutenção, né? Mas isso não é o que vai acontecer. Já não é o que acontece com a Sabesp, porque a Sabesp ela já tem, né, alguns donos de ações que são empresas, então ela não está 100% pública, assim. E vai piorar se ela for vendida completamente. Se a água realmente ela for uma ferramenta para que as pessoas ganhem dinheiro em cima de fornecer um direito básico que é a água, né? Sem água a gente não vive. É muito grave ter uma empresa privada controlando o acesso à água. E o Estado, ele ainda teria, por exemplo, a taxa social, né? Para quem confirma que está em estado de vulnerabilidade, que não consegue pagar a conta inteira de água, existe uma redução na conta atualmente. E para manter essa redução na conta, quando a Sabesp for privatizada, se ela for, o governo vai ter que pagar à empresa para fazer isso, né? Isso foi explicitado aí no estudo que o governo pediu sobre a privatização da Sabesp. Então, é muito, né? O deputado Guilherme Cortes, ele fez um vídeo, né, que fala sobre qual o sentido de você comprar uma casa e continuar pagando aluguel. É meio que isso que eles pretendem fazer com a Sabesp, né? Você vende, mas mesmo assim você continua tendo que pagar um aluguel. Isso é sim um absurdo, e é por isso também que não só os trabalhadores da Sabesp que têm estado nessa luta, mas também o movimento ambientalista do Estado tem estado forte nessa luta
garantir que a água seja um bem público e que a gente, né, sendo pública, a população ela tem mais possibilidade de atuar num controle social, numa participação social, para pensar, inclusive, pensar junto com a empresa pública como que deve ser feita é, essa transição ambiental, climática, né? Com vistas aí a gente ter mais justiça ambiental na cidade. Se ela for privatizada, a gente sabe, não tem isso de negociar com o patrão, é muito difícil, assim, é tirar um direito, né? É tirar a capacidade da gente, dificultar muito a capacidade da gente lutar pelos nossos direitos. Natália, recentemente, acho que foi na semana passada, né, eu recebi uma moradora de Taboão da Serra, né, onde que teve uma manifestação aí que por conta da falta de energia, né, que é um problema que aconteceu em Taboão, né, mas aconteceu em diversos lugares da cidade de São Paulo. E a gente sabe que quando se tem falta de energia, o risco, por exemplo, de você perder alimento, né, é muito grande, né? Sempre tem aquelas pessoas que estão doentes, que dependem aí de insumo. A gente sabe que o insumo, né, alguns produtos aí, né, da farmácia é caro. E eu gostaria de saber aí de você o que está sendo feito para ressarcir essas pessoas, né? Porque a gente sabe que enquanto o prefeito ganha, né, ganha um salário aí bastante, né, gordo, a maioria da população, né, sobrevive com pouco, né? E com pouco sobrevive e toma prejuízo. Queria saber de vocês o que está sendo discutido em relação a isso. O nosso mandato participou, junto do deputado Guilherme Boulos, de uma diligência na Enel e a gente perguntou se a população iria ser ressarcida por todos os prejuízos que aconteceram e eles disseram com muita tranquilidade que não. Então, mais uma vez, a gente vê os males, né, da privatização, já que a gente viu o completo caos se instaurar, como você deu esse exemplo aí da pessoa de Tabuão. Muitas pessoas tiveram que tirar do próprio bolso, por exemplo, para tirar a árvore da frente da sua casa, e nada disso vai ser reembolsado. Isso deve servir de combustível também para a luta, para a gente mostrar que a gente não aceita isso. Então, é muito importante que a gente fortaleça e apoie lutas dos trabalhadores, como a que está acontecendo hoje da greve. São exemplos como esse que mostram que em nós, em pessoas como nós, que está o poder de transformação. A gente não pode esperar que esses poderosos, tanto da política quanto do mercado econômico, eles nos deem as soluções, porque a prioridade deles é sempre o lucro. Né? Não vai haver reembolso, segundo eles, mas a gente tem que continuar lutando e tem que continuar dizendo que quer sim ser ressarcido, porque isso é o mínimo, considerando tudo que a população enfrentou. É isso, gente correndo risco de morte, de graves doenças, porque não tinha energia. Isso é muito grave, isso não pode ser visto com a naturalidade que foi falado pela direção da Enel nessa diligência. Certo. Natália, obviamente, a gente faz toda essa luta, né, contra esse projeto privatista, né, que está sendo implementado na cidade de São Paulo, mas, na minha avaliação, a gente não pode passar o pano por algumas questões aí do governo federal. E uma delas é a questão do arcabouço fiscal, né, que acaba precarizando o serviço público.
De que maneira o arcabouço colabora, né, com essas privatizações, primeiramente? Sim, nós fomos, né, somos contra o arcabouço fiscal. Infelizmente, ele é uma pequeníssima melhoria em relação ao teto de gastos, não é o que é necessário para que, inclusive, o programa do governo federal seja aplicado, né? O Lula foi eleito com um programa de retomar aí todos os direitos que foram sucateados pelo Temer e pelo Bolsonaro, e tendo um arcabouço fiscal, isso fica muito difícil, isso prejudica, inclusive, o governo, né? Pode aumentar a rejeição ao governo se a qualidade de vida da população não aumentar e isso ser devido a esse arcabouço fiscal. A gente tem visto, né, ao mesmo tempo, sinalizações importantes, como o Lula ter tirado os Correios da lista de privatizações, mas, por outro lado, colocou os presídios, né? E isso é muito grave, né? Ter presídios também privatizados é uma coisa muito grave. Então, são as contradições que existem no governo, né? A gente fez campanha, votou e está feliz com a eleição do governo Lula, mas a gente sabia que haveria essas contradições, como, né, o governo ele quer favorecer tanto o, a luta do povo trabalhador, mas também quer dar né, alguma coisa para as empresas, e isso de se sujeitar a um arcabouço fiscal, isso de se sujeitar a privatizações como forma de ganhar mais dinheiro para o caixa, isso não vale a pena no final do dia, né? Isso enfraquece o governo, isso enfraquece um perfil de profunda conexão com o povo que mais sofre no Brasil. E eu dei o exemplo dos presídios, e se a gente for falar da população encarcerada, realmente muito grave o que acontece com essa população e vai aumentar ainda mais, né? Essa lógica de, por exemplo, eles serem trabalhadores, né? Essas donas dos presídios vão lucrar em cima de pessoas presas. Isso é uma ideia, parece uma distopia, né? Mas a gente vive nisso e é muito importante pressionar o governo Lula para que ele ouça mais a nossa pressão do que a pressão das empresas que querem desviar aí o rumo do governo. Você falou bastante aí da questão dos presídios, acho que é outro ponto que a gente podia falar, né, se você souber, né, comentar, né, é a questão da privatização do metrô de PH. Como que você vê essa questão do metrô de PH, que é o metrô, né, que quem cuida é o governo federal, que, né, o governo federal agora não reverteu a privatização? Eu confesso que eu não vi muito ainda a respeito do metrô de BH, mas é isso que eu disse sobre como tem muitas contradições, né? Inclusive aqui em São Paulo, eu ouvi algumas pessoas na greve passada falarem de como a linha amarela e a linha lilás do metrô, que são privatizadas, elas são muito boas, elas são bem cuidadas, mas isso é muito por falta de investimento. Primeiro, que as linhas do metrô mesmo, as linhas públicas, elas também são ótimas. O metrô de São Paulo é considerado um dos melhores do mundo. E o que acontece, que pode, né, ter de alguns problemas nas linhas públicas, é por falta de investimento. E as linhas privatizadas, elas ainda precisam do investimento público. A tarifa ela sai mais cara, não para a população, mas
o governo precisa entrar com um subsídio para que a tarifa não fique mais cara para a população dessas privatizadas. Ou seja, onera o Estado e não dá lucro para o Estado, né? Em vez de você receber, o Estado receber os possíveis benefícios de lucro do não lucro, né, também, mas do serviço, né, de receber uma recompensa aí por esse serviço para fazer a manutenção dele, você dá cada vez mais dinheiro. Então, é sempre muito grave toda privatização que acontece, principalmente de serviços fundamentais, né, e essenciais, como esse do transporte. E sobre o metrô de BH, é isso, eu não consigo falar tanto assim, mas eu espero que são lutas que se unem, né? A gente tem usado isso aí, sobre esses exemplos dos outros estados de Minas, o Rio, para mostrar aqui para a população de São Paulo o que a gente pode esperar, né? Então, a gente está muita solidariedade aos trabalhadores de Minas e à população de Minas, e eu espero que a gente possa lutar junto, né, contra esse neoliberalismo que vem aí há muito tempo querendo privatizar tudo, falando que isso é solução para os nossos problemas, quando na verdade só está gerando novos problemas. Certo, então vamos aí para a parte final da nossa entrevista, né, Natália? Você faz parte aí de uma bancada feminista, né, de acordo com o nome, né, na Câmara dos Vereadores. Também acho que tem uma bancada feminista a nível estadual, né? Eu gostaria de saber então, né, é, como que você avalia, é, a questão da mulher na cidade de São Paulo e qual que é a discussão que você faz aí em torno da luta feminista, né? Como que a bancada contribui aí para o avanço, né, dessas questões e das lutas também, né, em relação à pauta das mulheres. Sim, a gente costuma dizer que a bancada feminista é um movimento de ocupação da política por mulheres, mulheres trabalhadoras. No município, a gente tem eu que vim, né, eu estudei letras, trabalhava como revisora e tradutora antes de entrar na bancada. A Daphne Sena, que é formada em direito e trabalhava como Uber antes de entrar na bancada, e a Silvia Ferraro, que é professora de História da Rede Municipal de São Paulo. E a gente tem estado muito feliz assim com o resultado da bancada feminista, de como a gente se torna um exemplo para outras mulheres que também querem estar na política e sentir que o trabalho que já fazem na política, não só institucional, mas no dia a dia, né, essa política do dia a dia, de que é importante, de que é necessário ter essa representatividade, porque tem coisas que só a gente passa, só a gente sabe como é. E essa experiência, ela precisa ser transformada em políticas públicas, em discursos que possam chegar a cada vez mais pessoas e conscientizar mais pessoas da importância do feminismo. Hoje, a gente, na cidade de São Paulo, a mulher vive um estado de profunda insegurança. A cidade está abandonada nesse sentido de segurança pública e a mulher sofre muito mais com isso. E esse foi um dos motivos pelos quais a gente lutou na Câmara Municipal para a criação da CPI do assédio, que no fim, por uma manobra
na Câmara não ficou com a nossa presidência, mas nós somos as relatoras dessa CPI. Ela foi instalada, CPI do assédio e violência contra a mulher, e a gente tem tentado fazer um trabalho de muita escuta dos movimentos de base, das mulheres que às vezes não sabem a quem recorrer, e a gente levar isso para a Câmara, dar a importância devida, é muito importante. Na nossa campanha pela instalação da CPI, a gente usou muito dados de uma pesquisa da Rede Nossa São Paulo, que mostra que as mulheres, onde elas mais se sentem inseguras é no transporte. Então, o que a prefeitura está fazendo para que os ônibus, por exemplo, sejam ambientes mais seguros para as mulheres? Isso precisa ser falado. Também a gente lutou bastante pela aprovação do projeto Não Se Cale, que foi o protocolo usado em Barcelona para responsabilizar o jogador Daniel Alves pelo crime de estupro. E a gente conseguiu que também fosse aprovado aqui, mais uma vez, por manobras também, não saiu como se fosse um projeto de iniciativa nossa, mas nós fizemos toda a articulação dentro da Câmara, e agora esse protocolo está aprovado e a gente está acompanhando a regulamentação dele para que em bares, baladas, né, estabelecimentos de lazer noturno seja aplicado esse protocolo para garantir a segurança das mulheres na cidade de São Paulo. E a bancada feminista é isso, esse grupo de mulheres que está aí à disposição para ser ponte entre as instituições e os movimentos, nós com as nossas diferenças, mulheres negras, mulheres brancas, mulheres da periferia, mulheres de diferentes idades que se juntam para pensar e fazer política. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação da Natália Chaves, né, na nossa conversa, agradecer a nossa conversa aqui, né, apesar aí dos problemas técnicos, né, que passamos aqui no começo da entrevista, achei que o papo foi muito bom, né? E antes de passar a bola para ela, para a Natália fazer suas considerações finais, eu quero lembrar aqui que às 15 horas na Lesp vai ter uma manifestação, né? Da qual nós vamos estar cobrindo, né? Através aí do Ulisses, contra, né, essas privatizações, né? Então, quem puder comparecer, compareça aí na Lesp, você que é da cidade de São Paulo. Então, Natália, eu passo agradecendo mais uma vez e passo a bola, né, para você fazer suas considerações finais. Guilherme, eu agradeço muito pelo convite. Todo mundo que está assistindo, que for assistir aí no futuro, a gente está à disposição. O meu contato no Instagram é Nath Chaves, e por lá também a gente recebe demandas e reforçar o convite que o Guilherme fez de irmos até a Lesp. Estão saindo ônibus das subsedes da POSP, né? Como hoje, por conta da greve, o transporte está mais difícil, mas os trabalhadores organizaram isso também. Então, quem tiver dificuldade de chegar até a Lesp, podem procurar as subsedes da POSP próximas de vocês. E acho que é isso. Conheçam aí a bancada feminista, a Juventude Travessia e o movimento Luta também, que é um movimento que eu não participo diretamente, mas que a gente tem muita relação aí pela militância ecossocialista, que é de poder popular e agroecologia nos territórios. E conheçam o ecossocialismo, e eu estou à disposição para falar, conversar sobre tudo isso. Muito obrigada, um bom dia de greve para a gente e uma boa semana.
Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez agradecendo a Natália e agradecendo a você que nos acompanhou até aqui, né? Lembrando sempre aí de se inscrever no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Pouco. Cadê? Aqui, né? Curta, compartilhe, comente o nosso trabalho. Também, quem puder, segue a gente aí nas redes sociais, Facebook, TikTok, Instagram, né? Tudo isso ajuda o canal crescer. E quem puder colabora aqui com o nosso Pix, agora foi, né? 385 007 02800 CPF e também no nosso Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. O programa continua. Forte abraço e fui.